Sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades na casa. Que a paz do Mestre nos envolva. Então, a gente pede para que, a partir desse momento, que nós desliguemos os celulares para que possamos entrar em sintonia com todo o estudo, todas as mensagens, todas as orações e preces que irão se iniciar aqui na noite de hoje. Tá bom? Algum forma? Agora não. Tá? Então, a gente vai começar com o nosso relaxamento com nossa irmã Rusa. Pedimos para que se apaguem as luzes e que a gente possa procurar entrar no estado de paz mais absoluta que for possível para esse momento. Vamos começar, né? Eu gosto sempre de começar com essa prece. Prece pela paz do mundo. Então, eu vou lendo e vocês vão mentalizando, vão orando junto comigo em silêncio, tá? Que os dons do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiamos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se libere de tudo que estiver fora do propósito divino. Sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Que cada governante, nos pensar agora, seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora nós vamos aproveitar e vamos fazer um relaxamento, né? Vamos sentar confortavelmente. Vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente. Entregue-se. Mais uma vez. Respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. É uma sensação muito boa fechar os olhos, poder parar, silenciar. Relaxe o seu rosto. Relaxe a sua língua. Solte seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe também a sua nuca. Solte os ombros e a sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe também suas costas relaxarem. Sinta como você está ficando cada vez mais leve e mais relaxado. Agora inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, relaxe o seu coração, o seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. E perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite este momento e permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Hoje eu trouxe uma meditação que fala um pouco de alegria, né? Para a gente poder trazer alegria também para a nossa vida. Focar também nas coisas que nos fazem bem, nas pessoas que a gente ama, sabe? As coisas que nós temos para agradecer, que a gente possa pensar como nós somos felizes também.
Não vamos deixar essa alegria, a positividade tomar conta da gente. Podem continuar com os olhos fechados e respirando profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Sim. Imagine que você está em um lugar alegre e vibrante, cercado por cores brilhantes e sons alegres. Observe suas emoções e sentimentos. Observe sua conexão com a sua alma. Agora, visualize a alegria se expandindo por todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Trazendo felicidade e contentamento. Sinta a alegria, sinta a energia da alegria se manifestando em sua mente, em seu corpo e espírito. Repita para si mesmo: eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou grata. Imagine que a alegria está se irradiando para todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Trazendo luz e positividade para todos os momentos. Visualize as coisas que te trazem alegria, como momentos felizes com amigos e familiares, conquistas e realizações. E repita novamente: eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou grato. Sinta a alegria se instalando em você, trazendo uma sensação de leveza e felicidade. Sinta que você está conectado com a fonte da alegria e que ela está sempre disponível para você. Cultive a alegria e a positividade na sua vida. As mudanças estão dentro de nós. Então, vá para dentro de você. Vamos continuar um pouco mais em silêncio. Sentindo a alegria, tomando conta do nosso coração, tomando conta de nós. Quando estiver pronto, pode abrir os olhos lentamente, sentindo-se mais alegre e feliz. Vamos sentir a alegria, a felicidade na nossa vida. Então, podemos abrir os olhos lentamente, mexendo os braços, o rosto, voltando para o aqui e agora, se sentindo alegre e feliz. E é nessa energia de alegria, de vida, que vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em todos vocês. Assim seja, graças a Deus. Pedir para você acender as luzes, tá? E vamos fazer a nossa leitura, chamar nosso grupo para fazer a leitura. Ó, Boa noite. A leitura hoje é do livro Reflexões da nossa diplomácia. Vamos ler sobre o egoísmo. Corações endurecidos que ainda não têm condições de doar o que quer que seja, egoístas, fechados em seus casulos como se fossem castelos. Não podem parar, pois se assim fizerem, vão enxergar sua grande solidão, abandonados que estão por seus próprios sentimentos. E passam a vida exigindo dos outros a atenção e o amor que não têm para dar, achando que com isso vão suprir o vazio que trazem na alma, incapazes de perceber que o vazio que sentem
jamais será preenchido se não vier do seu mais profundo ser. Não percebe que o vazio da alma jamais será preenchido pelos outros. E exigem, e continuam vazios, e continuam numa solidão enorme. E acabam por cobrar da vida um tributo que só a eles pertence. E não percebem que todo esse vazio, toda essa solidão, é porque estão longe de si mesmos. Não é um ano novo que vai modificar qualquer coisa em nossa vida. Aqui eu continuei, acho que é outra. O ano de promessa. É só essa. O egoísmo caiu de novo. Acho que estamos precisando trabalhar bastante aí. Pois é, então vamos ficar uma dica aí para nós. Então, vamos elevar nosso pensamento, nosso coração para a nossa prece inicial. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, divino e amado Mestre, a espiritualidade superior, aos nossos mentores, nossos protetores, nossos mensageiros, para mais uma noite, mais uma semana abençoada na nossa seara, no nosso trabalho, e que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos, cada vez mais com o nosso entendimento apurado e aberto para o desempenho de nossa jornada, de nossa caminhada na vida de amor e paz que nos concedeste. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe nosso irmão Júlio César de Sá, com o tema A Lei do Trabalho. Boa noite. Eu estava ouvindo hoje aquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? A gente dá uma prece, né? Uma coisa maravilhosa. E na letra ele alerta muito quais são as coisas que podem fazer com que a gente se aproxime de Deus, né? E ele fala que a gente deve se despir de muitas coisas, né? O egoísmo é um, né? O orgulho, né? E se despir do demônio, do sistema, se afastar dele, porque ele te afasta de Deus, ele te distrai, né? Então, Kardec sempre teve essa preocupação, né? Kardec, quando ele é convocado a elaborar junto com os espíritos a filosofia espírita, ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Isso fica muito claro no livro Obras Póstumas, que foi lançado depois que ele morreu, logicamente, com as anotações, com o pensamento vivo de Kardec. E ele deixa claro ali que ao trabalhar junto com os espíritos, né, por isso que eu tenho uma certa dificuldade quando chamo Kardec de codificador. Não. Kardec não é codificador, Kardec é elaborador junto com os espíritos da filosofia espírita. E ele coloca o pensamento dele dentro dos questionamentos que ele faz para receber as respostas que ele precisava dos espíritos. E ele diz em Obras Póstumas que as três características principais do espiritismo é que ele é progressista, progressivo e pedagógico. Né? E não menos, ele constrói essa filosofia num tripé que é filosofia, ciência e ética. E essa ética, ele procura a essência dela na ética e na moral de Cristo. E dentro desse pensamento, quando Kardec elabora o Livro dos Espíritos, ele reserva uma parte do Livro dos Espíritos para tratar das leis morais, que são um tratado, né, para convivência, conviver com o próximo, que é o princípio básico do cristianismo e a proposta de Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos falar da lei do trabalho. Sexta-feira é dia do trabalhador, e Kardec se preocupou
profundamente com esse tema, assim como Jesus. Né? Jesus, quando ele veio no seu curto período aqui na Terra para deixar os seus ensinamentos, ele fez escolha. Ele fez questão de se juntar aos desvalidos, aos menos favorecidos, aqueles que eram perseguidos. Jesus fez escolha. Então, se eu quiser falar com Deus, como diz lá o poeta, eu tenho que me despir de algumas vestes que a gente acaba colocando e a gente acaba cedendo ao sistema. Né? O Dia do Trabalhador ele é celebrado no 1º de maio para prestar uma homenagem aos operários de Chicago que se organizaram em greve. Olha só que interessante, hein? Na busca de redução da jornada de trabalho, que naquele tempo atingia até 16 horas por dia. E com esse movimento, a classe trabalhadora americana conquistou o direito da jornada de 8 horas. Final do século XIX, imagina. E tem gente achando absurdo. E tem gente achando absurdo que no século XXI os trabalhadores têm o direito de folgar 2 dias por semana. Né? E esse movimento ele logo se espalhou pela Europa. Né? E no final do século XIX, houve uma mudança radical, as empresas não faliram, tá? Eu queria até dizer para vocês que quando começou o movimento pela fim da escravidão no Brasil, os fazendeiros disseram que não ia ficar uma fazenda de pé se declarasse a abolição da escravatura. Quando foi criada a CLT, também disseram que nenhuma empresa ia suportar pagar tanta taxa, tanto para beneficiar o trabalhador. Quando criaram o 13º, disse que ninguém ia sobreviver. E todos sobreviveram e ficaram muito ricos. Ninguém deixou de ser rico, né, os grandes do poder, porque ele deu benefício aos trabalhadores. A grande função do trabalho é o lazer. Né? O trabalho ele deve trazer lazer, ele deve trazer uma boa convivência na sua casa, com sua família, tempo para estar com seus filhos, tempo para estar com aqueles que você ama, tempo para pensar, tempo para cuidar do espírito. Nós não podemos viver nessa loucura de só trabalhar e querer ter coisas, e querer. Não, nós precisamos ser. Então, não caiam nessa história que a jornada 5x2, que é o básico, você descansar 2 dias na semana, vai destruir indústria, vai destruir grande empresário. Não vai, não. Não vai. Então vamos falar mais sobre isso. Então, em pleno século XXI, a gente ainda vive disparidade entre salário pago, né, e o valor, salário pago e o valor produzido pelo trabalhador. Tá? Essa disparidade ela ainda é muito clara, que o trabalhador produz muito mais do que ele recebe, né? O valor da sua mais-valia é muito, muito pequeno. E o sistema ele vai criando novas formas na relação do trabalho, tentando tirar ainda mais. Então eles criam, em nome de uma modernidade falsa, como nós tivemos a última reforma do trabalhista aí, eles criaram o sistema do trabalho, como é que é tal? Tem um nome em inglês, que é o trabalho em casa, né? Pois é. Né? Que é uma forma de você tirar mais horas do trabalhador, explorar mais valia do trabalhador. Né? Os sistemas de aplicativo, né? Aplicativo no aparelho do trabalhador. O cara carrega o aplicativo do celular dele. E fica prestando serviço para o patrão 24 horas. Né? E isso faz o cara perder a noção do tempo. O home office faz perder a noção do tempo. Já existem várias pesquisas que comprovam isso. Aquilo, 20 horas, tem gente que está trabalhando o dobro do que ele estaria se ele estivesse trabalhando na empresa lá, porque lá tem toca a campainha, tem a hora do almoço, toca a campainha, tem a hora do lanche. Em casa não toca a campainha. O cara se perde. Ainda mais quem trabalha em casa, trabalha com tecnologia da informação.
essa consome, ela te faz perder a noção do tempo. Basta ver quem gosta do celularzinho aí, como é que o tempo passa. E também houve uma precarização nas relações de trabalho. Né? A tal da regra do trabalho intermitente. Vocês sabem como é que funciona isso? O supermercado usa muito. O sujeito trabalha 2 horas naquele pico do movimento de manhã. Ele é liberado. Quando chega o pico do movimento da tarde, ele tem que voltar para o trabalho. Passou aquele pico, ele é liberado de novo, depois tem que voltar à noite. Então ele leva um dia inteiro para cumprir 8 horas de serviço. Ele não pode nem ir para casa. Não. É um contrato que tem que ter. Foi o que a reforma fez. À disposição. Então, outra coisa. O MEI. O que é o MEI? O MEI, quando foi criado, a intenção era que as pessoas que eram autônomos, coqueiro, vendedor de picolé, pudessem pagar INSS para ter direito a uma aposentadoria. Mas o que eles fizeram? Eles criaram para o MEI a figura do empreendedor. E aí você precariza as relações. Por quê? Porque o cara te presta serviço, você não assina a carteira dele, você não dá benefício nenhum para ele, e ele se vira. E o Sebrae fica na cabeça dele. Você é empreendedor, você é empresário. Cara, nada me irrita mais do que quando alguém diz que eu sou empresário. Eu sou empresário, eu sou um comerciante. Um pequeno comerciante. Entendeu? Porque eles fazem isso para quê? Isso é um discurso ideológico para que você, sabe, se sinta mais do que você é. Isso tudo nos afasta de Deus. Se quiser falar com Deus, nós temos que estar atento para isso, para prestar atenção no que estão fazendo. Né? Então, essa história de empreendedor, na verdade, de MEI, o cara presta serviço, te dá aquela notinha fiscal, isso aqui só para liberar o sistema das obrigações trabalhistas. Entendeu? Esse modelo de área intermitente é a mesma coisa. Né? Então, o sistema ele engole direito o de fato modernidade. E nós temos que estar atentos para isso. A doutrina espírita explica que a lei do trabalho é natural e traz progresso, tanto material como espiritual. Porque uma pessoa realizada profissionalmente, a possibilidade de ela estar espiritualmente também elevada é muito grande. Né? Na questão 674, o Livro dos Espíritos diz que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Está lá no Livro dos Espíritos. Essa é a estratégia do sistema para se apropriar do nosso desejo. Ele vai criando necessidades. E ele vai te adormecendo. Você acaba não prestando atenção nas outras coisas. E quando vê seu filho cresceu, seu filho se formou, você continua na mesma. Trabalhando, trabalhando e trabalhando. Aí a velhice chega, a doença chega, e aí você começa a refletir o que eu fiz da minha vida. Não podemos deixar que o sistema faça isso. A estratégia do sistema é se apropriar do nosso desejo e dominar o nosso desejo. A questão 676, o Livro dos Espíritos diz, o trabalho é imposto ao homem em consequência da sua vida corpórea. Nós precisamos trabalhar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa criar nossos filhos, nós precisamos nos manter. Então, os Espíritos dizem que o trabalho é uma expiação. Olha só. O trabalho é uma expiação. Se vocês pegarem o mito de Adão e Eva, qual foi o castigo que Deus deu para Adão e Eva terem quebrado lá o código da fruta proibida? A partir de agora vocês vão ter que produzir para comer. O trabalho é uma expiação. E o Livro dos Espíritos diz na questão 676. É uma expiação? Mas os Espíritos dizem que ele é uma expiação porque nós não damos limites aos nossos desejos. E eles nos escravizam. Olha só, no século XIX, os Espíritos traziam essa visão. Que o trabalho se tornou uma expiação porque nós não damos limites aos nossos desejos e eles nos escravizam. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me despedir de algumas coisas. Agora, o trabalho também é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Nós não estamos falando mal do trabalho. Nós estamos falando
daqueles que se apropriam indevidamente das relações de trabalho. Que à medida que a gente precisa se preparar tecnicamente para o exercício do trabalho, a gente se prepara como ser humano, a gente cresce, a gente aprende. Então, o livro dos Espíritos diz lá na questão 60 que a gente não deve encarar o trabalho, entender só apenas como uma ocupação material. Né? O espírito também trabalha. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. E o espírito precisa do alimento, precisa da nossa atenção para que a gente se aprimore. E como a gente precisa para dar atenção para o espírito, nós precisamos de quê? Precisamos do tempo para relaxar, para meditar, para respirar. E esse é um direito que o nosso trabalho tem que nos dar. O direito ao lazer, o direito à paz espiritual, é esse o resultado do trabalho. O trabalho não é feito para enriquecer materialmente, é para enriquecer a qualidade de vida que a gente tem. Os Espíritos dizem que nos mundos mais aperfeiçoados, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Então, quanto menos necessidades materiais, quanto mais evoluído são os outros mundos, menos material é o trabalho. Basta a gente entender, a gente perceber que quanto mais o espírito evolui, mais vontade ele tem de se colocar à disposição para ajudar. Mais vontade ele tem de se colocar à disposição para trabalhar em prol do outro. No nosso mundo, no mundo dos espíritas, o nosso céu não é de chocolate e de anjinho tocando harpa. Não, o nosso céu é a evolução que nos permite voltar para esse mundo, para outros mundos, para ajudar aqueles outros espíritos a também evoluir. Esse é o trabalho espiritual. Esse é o trabalho que traz realmente alegria e leveza para a nossa vida. Então, quanto menos, os Espíritos dizem, quanto menos necessidades materiais, maior a evolução. Essa coisa é dita para a gente o tempo todo. E não é só no Espiritismo. Em outras religiões também. É sempre colocado que um dos empecilhos que nos impede de falar com Deus é porque a gente cria uma barreira material entre nós e nós mesmos, porque nós somos espíritos. Então nós boicotamos a nossa própria espiritualidade, porque nós estamos ocupados em ceder a desejos e necessidades que o sistema criou para a gente. Kardec, no século XIX, ele alerta, junto com os espíritos, por isso que Kardec não é um simples codificador. Kardec é um elaborador. Kardec é um provocador. Em várias questões, quem estuda o livro dos Espíritos, em várias questões, Kardec, inclusive, até é chamado a atenção pelos Espíritos, porque ele provoca nas perguntas dele. Né? Então, Kardec nos alerta, junto com os Espíritos, sobre a necessidade do repouso, tratando o repouso como uma lei da natureza. Então, reivindicar a jornada de trabalho menor é cristão, é uma questão de fé. Porque os Espíritos dizem que o repouso traz possibilidade de conexão conosco mesmo, com a natureza, com leituras edificantes, ou mesmo com amigos, com familiares, né? Promovendo uma reenergização que resgata o nosso sentido de vida. A nossa vida tem que ter um sentido. Ela não pode só ser de acumular ou só de trabalhar. A grande, já dizia Domenico de Masi, o filósofo italiano, que falava sobre o ócio criativo, né? A grande função do trabalho é nos permitir o lazer. Então a gente deve refletir se estamos remousando nossa vida. Né?
Estamos nos permitindo revigorar as nossas forças físicas, repousar em nossas rotinas. A gente consegue desligar no dia de folga, no domingo, que é o dia de folga da maioria, né? Ou nós estamos cedendo o sistema? Hoje a gente está achando que tem que trabalhar mais para ganhar mais, para ter mais patrimônio. E a gente vê muita gente. Tem uma doença aí, como é que é? Invernal, né? É isso. Por quê? Porque às vezes a gente atinge a exaustão com essa rotina cotidiana e aí deixando de lado trabalhos edificantes em outras frentes, além da profissional. É o trabalho de voluntariado, né? Que contribui muito para a nossa evolução. A gente tem que refletir o que a gente pode fazer nesses períodos de repouso, né? A gente vê aqui, o abrigo aqui tem um trabalho muito legal, que é a campanha do Rio. São 3 domingos no mês, tem a campanha. Quem quiser escolhe um, ou dois, ou os 3. É um trabalho que você vai lá, 1h30, 2 horas, um domingo, e você volta para casa outro. É impressionante. Por quê? Porque é uma troca de energia muito grande. Você sai batendo nas portas das pessoas, pedindo 1 quilo de alimento para o abrigo Amor Jesus. E isso é uma tarefa muito importante, porque ela tem os viés muito interessantes. Você sai de casa. Você se propôs a sair de casa para ser solidário. Cara, tu já sai com uma energia que é outra. Quando você chega na casa daquela pessoa, você está dando a oportunidade dela ser generosa, dela contribuir. E ela te recebe com um sorriso. E quando ela te entrega aquele alimento, é uma troca de energia, de olhar, de sorriso. Isso é alimento do bem, cara. Isso é trabalho. Mas é um trabalho diferente. É um trabalho que não tem cobrança. É um trabalho que gera prazer. E é um trabalho, uma troca de energia. Temos hoje uma falta absurda de voluntários. Nós somos um grupo pequeno, reduzido, porque falta gente. E simplesmente porque o cara não vai a primeira vez. E quem vai a primeira vez não para mais. Entendeu? Então, o trabalho voluntário, nesse momento, que é o momento do seu repouso, e que você sai para fazer esse trabalho voluntário, você se carrega numa energia, você volta para a semana animadíssimo. Você volta para casa com um sorriso. Você vai almoçar com a sua família, você traz toda essa energia que foi trocada nesse momento ali de coleta de alimentos, porque é uma troca muito grande. As pessoas te recebem sorrindo. Eu nunca recebi um distrato. Eu faço campanha do Quilo desde 2017. Nunca sofri um distrato de qualquer pessoa. E hoje, como já há muito tempo você vai na mesma região toda, eu vou no primeiro ou no segundo domingo, no mesmo bairro, as pessoas já te conhecem. As pessoas já te esperam. Quando você falta por algum motivo, te pergunta o que aconteceu, se está doente. Você oferece carpete. É uma troca de energia num trabalho voluntário. Se a gente se deixar levar pelo sistema, a gente não faz isso. E a gente perde muito ao não fazer isso, ao não fazer um trabalho voluntário. Então, a gente pode transformar esses períodos de descanso, esse descanso ativo, trabalho voluntário, reconhecendo que o limite desse trabalho oficial é uma oportunidade para construir outros valores, e não deixar de ser útil para a construção de um mundo melhor. Porque a construção do mundo melhor, a transformação do mundo, esse mundo aí, esse que o pessoal gosta de falar de transição planetária, planeta mundo de regeneração, tem que ser construído. Vai cair do seu espírito, não vai fazer para a gente, não. Isso é do nosso livre-arbítrio. E por isso que a gente tem atrasado tanto. Por isso que tanta gente que fez previsão de moratória de 50 anos, não deu certo. Por quê? Porque a engrenagem do mundo, o movimento do mundo, ele vai em função das nossas escolhas. Ou nós atrasamos a evolução, ou nós adiantamos a evolução. Por enquanto, nós estamos atrasando. Nós temos
68 guerras no mundo hoje. As famosas e as menos famosas. Nós temos um conflito na África inteira entre tribos diferentes. Né? Na Ucrânia e a Rússia a gente nem fala mais. Né? A guerra da Síria também ninguém fala mais. Agora está na moda. E aí, que tem a petulância, e eu acho a imprensa muito cruel ao chamar que é guerra do Irã. O Irã não tem guerra com ninguém. Onde foram atacados, né? Então, mas é isso, a gente tem que prestar atenção, porque o sistema ele vai jogando essas informações e você vai engolindo e você acaba reproduzindo. Quase que eu falei que guerra no Irã. Guerra no Irã tem, agora guerra do Irã não é. Então, o Ailton Krenak, que é um filósofo, pensador, jornalista brasileiro, e agora é da Academia Brasileira de Direitos, primeiro indígena, sujeito lúcido, que tem uma percepção do mundo maravilhosa. Ele diz no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que o nosso tempo, olha só, é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade. Nós estamos nos isolando, irmão. Nós estamos nos isolando. Sabe? O sistema está tirando o próprio sentido de experiência da vida. Porque o sistema, através das tecnologias, agora com a inteligência artificial, então, ele está nos aprisionando. Nós somos nossos próprios carcereiros. E a gente acaba se isolando naquela coisa de tela e a gente está deixando de conviver. Né? E isso, vocês podem perceber, todo mundo está vendo o que tem acontecido, as questões de feminicídio, intolerância racial, todos os tipos de preconceito, eles estão florados. Por quê? Porque esse isolamento, isso aí gera uma intolerância muito grande com a nossa capacidade de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar, de estar junto, de reunir família. A gente vê reuniões de família em que cada um está com o celular na mão. Tá? Parece. Eu já, muito assim, adolescente, sobrinho e tal, quando eu falo, parece chato. Parece chato, né? Porque é chato. Você fazer o cara se desvencilhar num aparelho e deixar de lado e conviver é difícil. Né? E na questão 926, olha o que os Espíritos falam. O livro dos Espíritos é maravilhoso. Porque ele fala de todo e qualquer tema que você quiser, ele vai falar. Questão 926. Os males desse mundo estão nas necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça que está fora das suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Olha só que coisa maravilhosa. A lição está aí. Os Espíritos estão ensinando para a gente a forma do bem viver. E nós temos que estar atentos para poder interpretar. Sabe? O livro dos Espíritos é muito fácil você trazer ele para a realidade. É só prestar atenção, entendeu? O que o Espiritismo preconiza nas relações de trabalho? Olha lá. A doutrina define a justiça como respeito aos direitos de cada um. Na questão 877, diz que a necessidade de viver em sociedade acarreta para os homens obrigações particulares. E a primeira de todas é de respeitar os direitos dos semelhantes. Na questão 684 diz que pensar nos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho. Questão 684. Os espíritos respondem, das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. Porque transgride a lei de Deus. Os espíritos afirmam
que as desigualdades sociais são obra do homem e não de Deus. Está no livro dos Espíritos. E, século XIX, hein? Homens e mulheres são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos e devem ser igualmente perante a lei humana. Esse é o princípio da justiça. Então, quando uma mulher ganha menos, fazendo a mesma função que o homem, é uma questão de fé. É uma injustiça diante de Deus. E hoje, em pleno século XXI, a gente sabe disso. Outras mulheres no mundo ainda recebem menos pelas mesmas funções que faz que o homem. E não raro fazem com mais eficiência. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Essa é a lei de Cristo. Né? O livro dos Espíritos diz que homens e mulheres têm direito ao repouso na sua velhice. Olha só. Fala-se aposentadoria do século XIX. Os espíritos, né? Porque a sociedade não. Naquele tempo se trabalhava, né? O auge da Revolução Industrial trabalhava 16 crianças, inclusive, né? Muitas crianças. Então, outra coisa importante que os espíritos dizem: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei de caridade. O espírito do século XIX já preconizava a previdência social. Ele tratava isso como o princípio da solidariedade e o sistema, tal qual o demônio que tanta gente acredita, não perde um dia sem tentar reduzir esses direitos. Olha que maravilha esse livro do Espírito. É o princípio da solidariedade. E o sistema, tal qual o demônio que tanta gente acredita, não perde um dia sem tentar reduzir esses direitos. Não dê atenção para esses que dizem que assim, que o trabalhador folgar 2 dias por semana vai quebrar a economia. É mentira. É mentira. Vigiar e orar. As relações de trabalho também são uma questão de fé. Olha os espíritos. Que maravilha. Os ensinamentos de Jesus deixam claro que a humanidade será mais evoluída à medida que a distância material que separa o patrão do empregado seja socialmente justa. Parece até panfleto, né? Está lá no livro dos Espíritos. Eu sempre falo para vocês que a parte que eu mais gosto do livro dos Espíritos são as leis morais. Que ali nos ensina a ser cidadão. Tanto no exercício quanto na reivindicação. Né? Então nós devemos ficar atentos. Devemos ficar atentos à nossa relação com o trabalho. Se ele não está nos levando à exaustão. Qual o nível de satisfação que ele nos proporciona? Qual a nossa relação com o consumo? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Tem que prestar muita atenção nisso. O que realmente é necessário? O que é necessidade? Qual é o seu tempo dedicado ao ócio? Preste atenção nisso. É o que você vai levar da vida. Momentos de lazer, momentos de prazer com os amigos, com a família. Sabe? As pessoas que você ama. A fé que você acredita. Dedicar o tempo do seu tempo de folga para fazer um trabalho voluntário, para ajudar alguém. Jesus resumiu todos os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós devemos nos amar. E devemos fazer dessa encarnação a melhor possível. Então nós temos que acreditar que qualquer melhoria que venha para a classe trabalhadora é muito bem vista e recebida por Deus. Porque você está dando a oportunidade das pessoas terem mais tempo para cuidarem de si, cuidarem de quem elas amam. E existem estudos que comprovam quanto mais tempo de lazer e de descanso, maior é a produtividade do trabalhador. Porque um trabalhador cansado, um trabalhador estressado, ele não produz igual aquele que está descansado, aquele que folgou mais tempo. Não. É uma questão de fé. As relações de trabalho são uma questão de fé. Não vai quebrar a empresa, não quebrou com o 13º,
não quebrou com a CLT, não quebrou com a doméstica, é outro negócio, é mais recente ainda. Sabe, a minha mãe se aposentou como doméstica. E eles diziam que as famílias iam ficar sem empregados domésticos porque não tinham como pagar as férias e o fundo de garantia. Uma coisa um absurda. E foi aprovado e tá, todo mundo tem aí hoje. Quem pode tem, não pode tem. Quem não pode não tem. Entendeu? Mas tem que pagar os direitos. É um direito, é uma trabalhadora como qualquer outra. E com uma tarefa bem mais árdua, né? Porque às vezes ela tem que deixar o filho em casa para criar o filho dos outros. Né? Então, eu sei que a minha mãe fez muito isso. Né? Ela nos deixava em casa para ir trabalhar, cuidar da família dos outros, e depois chegava à noite a dar conta da jornada, cuidar dos filhos, preparar para a escola no outro dia. Então, evolução, direitos, evolução, direitos é se aproximar de Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me despir das vaidades, dos preconceitos, das relações de exploração. Né? Se eu quiser falar com Deus, eu preciso fazer muita coisa. Né? Tentar limpar a psicosfera do orgulho, do egoísmo, né? Ter um olhar mais carinhoso para o outro, saber que tem espaço para todo mundo, que podemos viver melhor e que tem que diminuir essa distância entre os que têm mais e os que têm menos. É uma questão de direito, é justiça, amor e caridade, que também está lá no livro da Gei Moraes. O direito está ligado diretamente, o direito a iguais estão diretamente ligados às questões de fé. E o livro do Espírito é claríssimo nisso. Se vocês tiverem curiosidade, eu sempre digo que quem vem aqui apresentar um estudo, não é para que ninguém concorde, está sendo dito aqui, mas que provoque uma busca para estudar e para refletir. Até para ter opinião diferente. Mas vai lá. Pega a terceira parte do livro dos Espíritos, a Gei Moraes, dá uma lidinha. O livro dos Espíritos é muito bom de ler, perguntas e respostas, e os Espíritos são muito claros, e Kardec é um provocador que eu nunca vi igual. De uma capacidade de conseguir arrancar dos Espíritos todas as respostas que eram necessárias para que nós pudéssemos ter essa informação, carregar essa informação, e essa informação ela tem um poder transformador. Então, que todos os trabalhadores tenham um dia primeiro iluminado de paz, de muito lazer, de muito carinho com a família, e que a gente conquiste mais essa vitória de poder descansar 2 vezes por semana, que não é nada demais. Várias empresas já fazem isso pelo Brasil afora, várias empresas, inclusive redes de supermercado, tive informação essa semana, uma inclusive que é aqui em Friburgo, e os trabalhadores já descansam 2 dias na semana. Não necessariamente no sábado e no domingo, porque eles trabalham, mas a escala deles descansa 2 dias por semana. Então, o próprio empresário mais inteligente percebe que para ele poder reter talentos, ele tem que dar mais benefício. E o trabalhador feliz, ele produz mais. Né? Eu sempre digo que o principal cliente de uma empresa é o seu cliente interno. Se ele estiver satisfeito, ele vai fazer um grande benefício para a empresa quando ele recebe os clientes que vêm de fora. Então, o empresário está achando que vai perder com a mudança da escala, ele é burro, ele não tem visão, porque só vai melhorar. E esse povo vai estar na rua, no feriado, na folga. Às vezes eles gostam de ganhar dinheiro, o pessoal vai gastar também no dia que está de folga. Então não é isso, é uma questão de fé. O trabalhador tem o direito de ter mais tempo para o lazer, de ter mais tempo para a sua família, de ter mais tempo para a fé, de ter mais tempo no trabalho voluntário. Isso só vai trazer enriquecimento para o país como nação. Quando as pessoas melhoram, o país melhora. Então nós precisamos melhorar as relações de trabalho, precisamos melhorar na educação. Tudo isso aflora nos aproxima de Deus, aflora a nossa relação com Deus,
Porque essa era a ética moral do Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, feliz dia do trabalho para todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção.